queria falar hoje, então, nós vamos hoje falar um pouquinho do Instituto, justamente dos cursos, né? Que nós vamos lançar a brochura e a gente precisa comentar um pouco mais sobre a filosofia do Instituto, né? E alguns detalhes. Mas eu queria apenas fazer alguns exemplos que na live passada eu não fiz em relação a desenho de fachadas, né? Aproveitando o gancho tanto daquele meu errinho em relação à fórmula de parede, né? De cima para baixo ou de baixo para cima, ou da perpendicular ao piso, ou plano. Então, eu dei alguns exemplos, mas depois eu lembrei que poderia ter dado outros que seriam bem úteis para vocês. Então, eu vou fazer um pequeno uma interrupção no assunto que vai ser o principal e vou voltar a falar só um pouquinho de como a gente pode desenhar com sucesso as superfícies, principalmente de fachadas, quando a gente quer enaltecer ou valorizar a fachada no ambiente urbano, por exemplo, ou mesmo quando a gente quer fazer algum detalhe interno, né, por algum motivo, um frontão, um pórtico, alguma coisa que haja de desenho nas superfícies, né? Como a gente deve usar aquelas fórmulas da iluminância ponto a ponto a favor da compreensão do conceito de que toda a luz que é dirigida a uma superfície perpendicularmente, seja na parede, seja no teto, seja no piso, ela é 100% aproveitada em termos de luminosidade efetiva, ou seja, todo o fluxo luminoso, a intensidade luminosa gerada sobre a superfície, ela é função direta da intensidade luminosa desse raio luminoso, que geralmente é o centro do facho luminoso, né? Dividida pela altura ao quadrado, né? Se for no piso, porque a fórmula da iluminância ponto a ponto no piso é intensidade luminosa nesse ponto, dividido pela altura ao quadrado deste ponto, a origem na luminária, vezes o cosseno ao cubo do ângulo de incidência. Quando ela é zero, o cosseno do ângulo zero é 1, portanto 0 grau, o cosseno é 1, portanto iluminância dividido pela altura ao quadrado vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1. O cubo de 1 é 1, né? Então, é muito fácil calcular, por exemplo, qual é a iluminância no centro de um facho luminoso, se nós considerarmos a intensidade que é vista na fotometria, você vê isso diretamente, não só vê como alguns fabricantes informam a leitura de candelas a 0 graus, 0, 5, 10, 15, 20. Então é só você calcular aquela intensidade, dividir essa intensidade pela altura do plano até a fonte luminosa, até a luminária, e você já tem a iluminância em lux, né? Candelas dividido por metro ao quadrado, no caso, né? Lux. Portanto, é muito fácil usar isso. Depois nós temos as outras duas fórmulas, né? Se você quer iluminância na superfície vertical, ponto no teto, iluminância vertical, a gente considera o ângulo e pega a intensidade luminosa, centro do facho aqui, divide por essa altura do ponto até a luminária ao quadrado, então H, na altura do ponto a ser medido, levantado, até a luminária, essa distância H ao quadrado, então intensidade dividida pela altura ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo, vezes o seno deste ângulo. Aí você tem a iluminância. É lógico que a iluminância terá uma perda muito grande, porque essas funções trigonométricas são menores do que 1. Então, obviamente, isso ao cubo, ao quadrado, o seno simplesmente, o cosseno ao quadrado já vão dar um número pequeno. Então, é lógico que tudo que é tendente ao tangencial tem uma perda enorme, porque as funções de perda são grandes, ou seja, a perda é muito grande, o que sobra é pouca coisa, até chegar tangencial. Então, se você tem 90 graus, né? Aqui 90 graus, encostado na parede, o cosseno de 90 é 0. Então, a iluminância sai de 100% na perpendicular para 0 na tangencial. Esse é o conceito que nos ajuda a desenhar. Eu vou colocar a fotografia no próximo slide, né, que tem as três fórmulas, né? Tanto a parede
de cima para baixo, quando a parede de baixo para cima, aí, em vez de ser cosseno ao quadrado, é seno ao quadrado vezes cosseno, deste ângulo de incidência na superfície. Muito bem, então na próxima imagem vocês veem duas fotos do Centro Brasileiro Britânico, nessa aqui, na anterior, André. Essa que está do Centro Britânico, vejam que os pilones estão iluminados mais intensamente, eles vão diminuindo, e como temos um rufo grande lá em cima, uma pedra de arremate do acabamento das pedras da fachada, aqui, essa pedra tem uma bordazinha, toda a luz que sai daqui rasante, à medida que sobe, vai ficando escuro, e aí essa pequena superfície horizontal tem muito aproveitamento luminoso. Então a gente tem uma linha bem determinada. É um exercício prático para mostrar como funciona o que é tangencial e o que é perpendicular, né? Então vocês vejam, para desenhar elementos arquitetônicos, a fotografia de baixo, o pilone do lado direito, ele tem visivelmente uma diminuição substancial da iluminação de baixo, da iluminância de baixo para a iluminância de cima. Do lado esquerdo existem então projetores para esse pilone. Essa pequena parte da fachada do lado esquerdo tem dois projetores que estão mais distantes da fachada do que estes aqui, junto do desenho do espelho d'água. Então, uns estão bem coladinhos no espelho e os outros estão mais distantes. O fato destes, do pedacinho interno, estarem mais distantes, gera uma inclinação maior em relação uma inclinação menor em relação à fachada, e isto faz com que o aproveitamento luminoso seja maior. Então vejam que na parte interna desse pilone do lado direito, esta face em cima está mais clara pelo lado de dentro e está mais escura pelo lado de fora, apesar de ter uma linha contínua lá em cima, né? Que se apresenta como o limite do elemento arquitetônico, né? Então o que acontece? Quando a gente tem aqui mais claro e aqui um pouco mais escuro, a aresta do edifício é perfeitamente visível. Se não houvesse essa diferença, tudo passaria a ser uma coisa só. Então você poderia ver aquilo como um plano único e não como dois planos formando um elemento geométrico de seção retangular. Então a aresta está perfeitamente delineada. E é assim que a gente desenha as superfícies, contando com o tangencial, que vai se modificando à medida que sobe, e a gente pode afastar mais ou aproximar mais o projetor para dar essas diferenças e conseguir mostrar a arquitetura na sua verdadeira grandeza. Então, no próximo slide, a gente faz, eu estou mostrando aí como a gente pode fazer esses estudos através dos aplicativos. Os aplicativos servem para a gente testar muitas vezes, seguidamente, o desenho que nós queremos para aquele elemento arquitetônico. Então, reparem, aqui embaixo, um facho aberto, ele tem maior intensidade na saída e bem menor aclaramento na parte superior. No slide seguinte, a gente vê um facho concentrado que sai próximo à parede, porque eu quero mostrar o facho, eu quero mostrar a fotometria dele. Na outra aula, na outra live, a gente viu a fotometria, né? E com isso ele tem bastante intensidade, depois ele vai morrendo, e aqui em cima ele, que é perpendicular, então ele pega muito maior luminosidade, ele ganha maior luminosidade. Então veja, no próximo slide a gente vê como um edifício é tipicamente desenhado dessa maneira. Os fachos são concentrados, colocados na base dos pilares. Na parte de baixo eles vão tendo uma progressão na diminuição, aumentando a diminuição luminosa. Todos esses pequenos detalhes das janelas que estão em projeção horizontal ficam mais valorizados. Por quê? Porque eles estão aproveitados, uma vez que a luz chega axialmente até eles. E toda a cornigem em cima também devidamente valorizada, porque também a luminosidade é perpendicular, axial à superfície. Então, veja, essa é a maneira que a gente desenha, né? Isso é um recurso incrível para mostrar a arquitetura como ela é. A gente vai ver uma outra fotografia no próximo slide que mostra claramente como é útil trabalhar não só com essa questão do tangencial e do frontal, mas como a gente precisa escolher corretamente a locação dos projetores
para que ele, por exemplo, nessa primeira fotografia de cima, nessa capelinha, essas arcadas estão bem valorizadas. Por quê? Porque elas têm projetores, como nós fizemos no Palácio de Itamaraty há 50 e poucos anos atrás, né? Eles estão dentro da fachada para dentro, então nenhum dos fachos ilumina esta fachada. Esta fachada tem uma luzinha muito sutil e distante, que é difusa, ela define o todo, mas ela não valoriza a superfície. Para quê? Para que as arcadas estejam condignamente valorizadas. Então elas passam a ter um desenho que seria quase o desenho da luz natural, não é exatamente, porque a luz natural é inclinada, só no meio-dia que ela fica dessa maneira, né? Mas essa é uma outra construção que nós fazemos, inventando a nossa própria interpretação da arquitetura à noite, né? Então vejam, não só a intensidade tangencial, frontal é importante, porque o arco aqui, com a luzinha de nada aqui, ele vai dar um super aclaramento aqui em cima, a iluminância vai ser bem alta. E aí embaixo nós temos um detalhe da fachada da Catedral de Estrasburgo, na França, né? Na Alsácia francesa. Então reparem que todas as ogivas estão muito bem definidas, porque os projetores, de novo, estão dentro das arcadas e aquelas superfícies externas não estão recebendo essa luz, porque a posição dos projetores é atrás da fachada, só servindo aos arcos, né? Até acho que aí podia ter um pouquinho mais de luz, né? Ficou um pouquinho fantástico demais, mas está muito bonito, né? A arquitetura é perfeita, né? E como eu digo, nessa época não tinha teodolito, não tinha nenhum instrumento que nós temos hoje para garantir a qualidade geométrica da construção, né? Entretanto, a construção era perfeita, né? Então, hoje em dia a gente tem muito que voltar para trás para aprender. O próximo slide vai mostrar isso bem em fachadas. Eu estava falando de fachadas, né? Vejam, eu gosto muito da fachada desse edifício, aliás, eu gosto muito da iluminação da fachada desse edifício, porque ele evidencia uma forma de mostrar a fachada que eu aprecio muito. Eu, sempre que posso, fiz um trabalho há muitos anos atrás em Salvador, no Solar do Unhão, que como ele fica totalmente dentro do mar, eu preferi iluminá-lo pelo negativo, ou seja, pelos espaços internos, do que pela parte dos detalhes da arquitetura externa. E acho que fiz bem, porque a riqueza de um palácio, assim, um casarão alegre, em festa, com luz interior, é mais bonita do que luz de fachada, né? Então, esse edifício, reparem, ele tem luz dirigida à fachada azul do lado direito, suave, a pintura azul garante que ela seja escura, as aberturas nessa estão bem valorizadas, de maneira que você vê a forma, a plástica do volume do edifício, e a fachada de frente, que tem uma série de quadradinhos iluminados sobre um portal de entrada, que tem fundo vermelho. É muito bonito o desenho desse elemento, vamos dizer, né? Que é quase um cubo, é quase um paralelogramo retangular, né? Ele tem um conjunto de aberturas e ele não tem luz frontal, ele se vale da aresta do lado direito, que forma o cenário, e tem um projetor que está fora do lugar, que em vez de estar atrás da fachada frontal, ele está na frente da fachada frontal. Então ele dá uma mancha luminosa, que obviamente é posterior ao projeto, isso é um engano, provavelmente alguém mexeu e isso saiu do lugar, mas considerando só o lado direito da porta, né, do portal de entrada à direita, a aresta do edifício é perfeita. Por quê? Porque existe uma diferença clara de luminosidade entre uma superfície e a outra. No outro slide, nós vamos ver uma questão que eu já falei bastante, que é o uso apropriado do facho concentrado, não para dar aquelas manchas pavorosas, né, da fotometria da lâmpada de Croike, que eu abomino, mas para um facho minúsculo de LED, muito concentrado e muito bem localizado em planta e no direcionamento. Por quê? Ele não está completamente axial ao teto, porque a gente não vê aclaramento desses projetorzinhos que estão no piso, no teto. Ele está ligeiramente voltado para a parede. E como ele é muito estreito, ele acaba se encerrando aqui, né?
E a textura dessa parede é muito bonita, e eles fizeram isso, para mim, resultou como se fossem alguns painéis que lembram um pouco aqueles estandartes militares das eras dos shoguns, né? Dos chefes militares poderosos japoneses, né? Então, escolha correta do facho, orientação do facho, locação correta, uma solução belíssima, né? Ou então a gente pode fazer uso dessa... No próximo slide a gente vê isso. A lei do cosseno cubo a nosso favor, né? Essas duas palmeiras canarienses iluminadas com projetores que jogam luz para a copa. E reparem o seguinte, existe uma forma muito fácil de vocês saberem pela fotometria da luminária, se eles dizem 20 graus, né? Ou 25 graus. Se é 25 graus, a gente sabe que relativamente ao eixo a gente tem 12 graus e meio de cada lado, né? 12 graus e meio, né? Os 12 graus e meio, o cateto, que aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui é o eixo principal, mais a largura do facho aqui em cima, né? Para saber quanto ele vai atingir na palmeira, né? Formam um ângulo reto, portanto, isso aqui é uma hipotenusa, cateto, hipotenusa. Se isso aqui tem 12 graus e meio, naquelas colinhas que eu falei que eu uso, vocês vão ver uma folha que tem todas as relações trigonométricas em que você tem como calcular o lado de um triângulo, retângulo, né? Sabendo o ângulo, ou então como achar o ângulo sabendo as duas medidas do triângulo, né? Então vocês podem calcular, que isso é fácil, pode decorar essa formulinha. A intensidade luminosa no centro do facho, né? Então esse aqui é a distância onde nós vamos chegar até a copa da palmeira canariense. Se eu pegar a tangente do ângulo de 12,5 graus, então eu ponho 12,5 graus, pego a tangente, multiplico essa tangente do ângulo de 12,5 por essa altura, eu tenho essa medida. Então essa medida vezes 2 é quanto eu vou ter de diâmetro daquele facho, né? Isso é muito simples fazer, e vocês têm ideia, portanto, de quantas luminárias vocês precisarão para abranger a copa de uma palmeira. É muito fácil fazer isso, e aí vocês pegam a intensidade luminosa, 0 grau, divide pela altura ao quadrado, enquanto vocês têm aqui para uma abertura de 1,5 m, 1,20 m, por aí. E com isso vocês sabem quanto vocês podem usar para iluminar uma palmeira. Claro que isso são cálculos muito aproximados, porque o objeto iluminado é totalmente irregular, então não valem as superfícies planas como nós estamos falando. Além do mais, eles são verdes, né? Então o que nós vamos ver devolvido pela palmeira já tem a perda da cor verde, né? Que ela não é branca, né? Então isso é para mostrar como a lei do cosseno ao cubo, a lei dos cossenos e senos da iluminância ponto a ponto, favorece a escolha de fachos para vocês conseguirem fazer, por exemplo, aqui nesse detalhe, a gente vê como a luz tangencial no caule da palmeira, que é muito rico do ponto de vista plástico, né? Cada palmeira que cai deixa uma abertura, um desenhozinho no caule. Então, tudo isso é para favorecê-los e para não deixar, como eu digo, que as árvores fiquem fincadas no chão como se fosse a base da palmeira a coisa mais importante. Não é. O meio do tronco, a textura do tronco e a copa, na próxima slide a gente vê isso. Tem bem claramente como que as palmeiras podem ficar como se fossem flutuando no jardim, né? Eu sempre falo isso quando falo de jardim. Mas realmente é uma fórmula bastante segura de deixar o jardim mais elegante, né? Sem falar que as luminárias não podem ter ofuscamento, né? Ofuscamento na iluminação é a mesma coisa que sal em excesso na gastronomia. Lembre-se sempre disso, né? O ofuscamento é proibido, porque é um defeito que desabilita a acuidade visual. Então, não pode ter. Então, reparem, se a gente escolhe corretamente a posição dos projetores, a gente valoriza a copa, que é o que mais vemos, né, no campo visual, e não tem essa coisa tão fincada no chão. Essa outra árvore dá um valor maior para as pedras que estão em volta do que para o tronco fincado na base, né? Tudo isso aí não parece, mas é que a gente escolhe isso, porque eu fiz esse jardim pessoalmente, então dá para a gente desenhar, né? É muito gostoso desenhar
E vocês poderiam pegar, por exemplo, uma lanternazinha, dessas que muda o facho, uma lanterna grande de LED, que mude o facho, e começar a andar por aí com a lanterna, colocando ela em pedras, em paredes texturizadas, em paredes lisas, colocando frontalmente, lateralmente, inclinado, para ver as formas que a iluminação gera. Isso é um bom costume, e vocês vão aprender muito com isso, né? E depois vocês vão dizer, bem, então eu imagino que numa posição assim, o que vocês fazem? Aplicativo de cálculo. Aí vocês veem imagem daquilo que vocês vão ter, né? Se vocês usarem aquela inclinação que vocês estão propondo. No próximo slide eu mostro uma fachada que eu adoro, em Paris, na Rue de Rivoli, e que tem diferentes tratamentos, todos eles baseados nisso, né? Vejam que, ao contrário do que eu venho falando, os arcos da Rue de Rivoli têm um pendente difuso muito sutil, ele não é nem um pouco brilhante. Percebam que a luminosidade dos arcos é até competitiva com eles, ou seja, eles não brilham, não incomodam, por isso a gente vê essa sequência linda de arcos, né? Mas vejam, eles estando na frente, eles iluminam toda a parte do arco, né? Não iluminam só a borda do arco. Isso é uma iluminação pública. A gente tem vários outros, são 5 pavimentos, 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos diferentes, vários efeitos, e eu acho que é muito feliz essa solução de deixar mais claro, né? O Paulo Mendes da Rocha gostaria, ele não gosta de coisa assim, que ele diz que a gente parece que põe aquele farolete embaixo e fica vendo a caveira da pessoa, né? Quando é pequeno, todo mundo gosta de brincar disso, né? Então ele acha que iluminação assim, uplighting, acaba destruindo a arquitetura, mas eu acho que isso é um preciosismo de um arquiteto muito bom, muito importante. Na minha opinião, ele é o melhor arquiteto brasileiro, mas eu sou suspeita porque eu gosto muito do Paulo, então... mas eu concordo, eu acho que ele é um grande arquiteto e o traço deles, o desenho dele é uma coisa do outro mundo. Não à toa, ele é o outro prêmio Pritzker, né, que a arquitetura brasileira tem. Primeiro é Oscar Niemeyer e o outro concedido a ele, né? Então, no seguinte, puxa, vamos ver, eu falei de Oscar Niemeyer, vamos falar de 2 obras de Brasília, chamando atenção para o quê? O pilar do Palácio da Alvorada, ele não é plano, ele não tem aquela forma clássica e é plano. Ele tem uma aresta curva nos 4 lados, né? E com isso ele tem ele poderia estar identificado pela aresta. Bastaria fazer uma iluminação um pouco mais, a locação dos projetores mais próxima. Então a gente teria a parte de baixo mais valorizada e a parte de cima menor. E a gente veria a forma real. Mas assim, com a iluminação mais distante, ele fica iluminado, fica muito esfuziante, assim, né? Fica uma coisa até exagerada, né? No Palácio do Planalto, reparem que o fato de ter uma iluminação muito difusa em toda a volta, eu não consegui a foto que a gente costuma ver no Jornal Nacional, às vezes, não ouço mais Jornal Nacional há muito tempo que me cansei deles, mas o Jornal Nacional costumava fazer a tomada bem no eixo dos e a gente via aquela sucessão dos pilares, né? O pilar que vem com essa parte da viga plana aqui, viga horizontal, claro que é viga horizontal, mas eu digo assim, com essa conformação, uma junto da outra, com luz de todos os lados, você parece que tem uma parede. E isso é muito ruim para a arquitetura, né? Essa fotografia está boa, porque a iluminação está muito menos intensa e a gente consegue ver essas diferenças. Então, reparem que o pilar na face de fora, ele não tem projetores na parte de fora. E vejam como é bom ter uma face escura, a gente consegue identificar o valor arquitetônico, né? Então, a gente precisa trabalhar isso para valorizar as formas, né? A outra fotografia eu tirei, mas depois ela voltou, não sei porquê. Era só para mostrar que a luz refletida no piso funciona a favor também da uniformidade das superfícies, né? Muito bem, então a gente vai... Eu acho que agora a gente encerrou essa parte que eu queria comentar para vocês, né? Da parte de valorização de fachadas, e a gente vai começar a falar do programa de cursos do IES para o próximo ano, né? Para este ano vai ter um módulo teórico este ano, um módulo teórico em março do ano que vem, o módulo teórico deste ano vai ser em
em outubro para novembro, final de outubro para novembro, e outro módulo teórico em março do ano que vem. Eles dois formam a parte teórica, porque a partir de abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, são 6 meses para 4 temas de aulas práticas. Nós vamos sentar e projetar juntos, que é uma coisa muito divertida. Eu já treinei algumas equipes assim, e talvez, e todas elas falam, a gente devia fazer aquilo de novo, porque é muito, muito útil, né? Eles trazem problemas e a gente vai discutindo em grupo. E isso, discutir o problema em cima do projeto, é muito mais eficiente, muito mais fácil de gravar o conceito do que só fazendo as aulas teóricas, né? Mas e como eu organizei as coisas? Em primeiro lugar, eu sempre falo na iluminação como sendo a arte e a ciência da iluminação, porque realmente nós somos feitos da arte e da ciência e as duas não se separam nunca. É como se fosse um corpo só com 2 cabeças, né? E as 2 cabeças, umas vezes quer ir para um lado, outras vezes quer ir para o outro, porque nós arquitetos somos extremamente subjetivos e os engenheiros são exclusivamente objetivos, né? Então, de vez em quando, um quer ir para um lado prático, o outro quer ir para o lado conceitual da invenção, e aí existe um conflito de caminhos. Mas, no fundo, é um corpo só que caminha sempre na direção do sucesso do projeto, né? Então, nós somos unha e carne, vamos dizer, né? Então, nós não fazemos luminotécnica. Nossa, aqui o Instituto ensina projetos de iluminação, não de luminotécnica, porque nós não nos restringimos à teoria da iluminação. Nós realmente nos dedicamos à prática de projetos. Isso é o que nós fazemos, né? E por isso, não vou dizer um diferencial, eu acho isso um pouco pedante, né? Dizer que temos um diferencial em relação aos outros, parece que a gente está se achando muito bacana, né? E, na verdade, nós estamos iniciando uma trajetória bem calmamente, né? Transferindo a experiência que eu tenho e um grupo grande de colegas que eu reputo muito bons profissionais nessa área e que poderão transferir a sua experiência juntamente comigo para formar bons profissionais no futuro, né? Muito bem, então nosso objetivo é trabalhar fazendo projetos e preparando as pessoas para o mercado verdadeiro, transferir conhecimentos generalizados sobre tanto luminotécnica como sobre a arte da iluminação, né? Nós vamos usar a teoria a serviço dos projetos. No próximo slide eu vou resumir um pouquinho, né? Algumas questões que eu vou fazer um pouco diferentes, né? Eu não vou ficar falando, como muitas aulas e muitos cursos que eu vejo, falam insistentemente das lâmpadas convencionais. Hoje menos, graças a Deus, né? Mas eu vou falar muito da tecnologia de LEDs e vou lembrar a tecnologia convencional, como ela foi, como ela se comportou, a importância, mas realmente a migração para os LEDs, com seus muitos benefícios e com seus riscos também, né? Falar nele completamente para que vocês saibam o que é a tecnologia, né? Como ela se classifica e como é fácil ou como é difícil identificar benefícios e problemas, riscos. Porque no range de diferenças do LED, as diferenças são muito maiores, essa variação do bom e do ruim é muito maior do que nas lâmpadas, porque as lâmpadas tinham uma competição quase nula de um fabricante para o outro, eles faziam lâmpadas muito iguais, né? Alguns até faziam a lâmpada para o outro, né? Quando era necessário. Por isso era uma commodity, né? Mas acontece que não existe mais esse mercado, ele está em extinção, né? E nós temos que pensar naquilo que está chegando agora, como eu digo, com muitos benefícios e com alguns riscos também, e quais os cuidados que a gente deve ter, né? Então, nós vamos falar, além disso, não só da tecnologia, nós vamos falar de conceitos muito na moda atual, neurociência, né? O ciclo circadiano, iluminação dinâmica para conseguir reproduzir o ciclo circadiano e garantir os bons ritmos biológicos para o ser humano. Human-centric lighting, que na verdade é uma iluminação focada em direção ao homem. Quem assiste meus cursos desde 1970 e pouco sabe que eu faço um quadrinho que eu digo assim, olha, a gente tem que olhar para o homem integral, físico, emocional, consciente, né? Nós temos que atender todas essas características do ser humano porque nós trabalhamos para o ser humano.
e não para a construção em si, nem para a fotografia que vai sair na revista, né? E trabalha para a pessoa que vai usar, seja o usuário de uma loja, seja o habitante do escritório, seja da residência, ele trabalha para o ser humano. E vamos discutir um pouquinho esses conceitos que eu acho meio ingênuos, né? Como Dark Sky, né? O Dark Sky que nunca mais voltaremos a ter nas grandes cidades, e outras questões dessa natureza, como certificação, iluminância média, que é um conceito inventado por nós, porque na verdade a gente não vê iluminância média, a gente vê iluminância só ponto a ponto, né? Mas de qualquer forma nós vamos discutir isso para enriquecer a habilidade dos alunos no sentido de saber gerenciar as coisas e de ouvir conceitos e saber dominá-los na sua prática profissional. Eu, para conhecer LEDs melhor, eu fiz algumas viagens em alguns eventos fora do Brasil, e me lembro de ter feito um evento em Santa Clara, lá no foco no Vale do Silício, e assisti a um workshop de 3 dias, dia inteiro, sobre LEDs, com representantes da CRI, principalmente, e outros profissionais envolvidos na produção de LEDs. E o que me deixou absolutamente encantada foi a altíssima qualidade de conhecimento teórico e técnico das pessoas presentes nesse workshop. Havia, eu acho que umas 450 ou 500 pessoas presentes. E todas as perguntas foram profundas, pertinentes, ricas, ajudaram muito a nossa compreensão. E eu fiquei admirada de ver que arquitetos e engenheiros, da prática do dia a dia, conheciam tão profundamente iluminação. Fiquei morrendo de inveja daquele pessoal, porque, puxa vida, aqui a gente tem que, né, empurrar o caminhãozinho para pegar no tranco, né? Então, a gente está querendo realmente fazer um tour de force, né? Um esforço realmente grande. Eu tenho aberto muito do meu espaço de projetos para isso. Eu confesso que é uma tarefa um pouco maior do que eu pensei originalmente, mas acho que vale a pena, porque é uma tarefa muito rica do ponto de vista intelectual, e eu acredito nela, então é muito gostoso trabalhar dentro dela, né? Então, lembrando que nós vamos fazer tudo para vocês compreenderem, traduzirem o que é uma curva fotométrica, o que é uma luminária, para não dependerem da crença, da fé num determinado fornecedor ou vendedor, né? E vamos fazer que a teoria luminotécnica seja absorvida com divertimento, com naturalidade, né? O professor que eu vou ter ao meu lado é o Daniel Feldman, que é um exímio contador de questões técnicas, ele sabe como fazer isso e ele conhece profundamente a matéria. Eu vou ter Gilberto Franco, que é um parceiro de muito tempo na área de desenho de refletores, etc. Vou ter Fernando Prado, que é um exímio, magnífico designer de luminárias, né, que esteve comigo durante sua juventude um tempo, e, portanto, nós vamos fazer um time muito qualificado para sair da teoria e ir para a prática de maneira divertida, prazerosa, né, como eu gosto de fazer. Então, no próximo slide, a gente vai ver o seguinte: para nós a teoria é mero caminho, mero viés para chegarmos à prática, né, ao resultado de bons projetos, ao enriquecimento da arquitetura e do espaço urbano. Então, o nosso objetivo é preparar os alunos realmente para se inserirem no mercado de trabalho com qualidade, para construir uma nova imagem externa e interna das edificações, né? A gente não quer ninguém estudioso em ciência, pesquisador, cientista, não é isso o nosso objetivo. Se alguém daqui sair para isso, parabéns, mas não é o nosso objetivo. Então, no resumo do que eu mais posso falar é o seguinte: nós vamos ter matérias práticas, tanto na arte como na ciência, né? Vamos ter aulas teóricas e vamos ter aulas de visitas, inclusive a parte prática de ciência vai ser toda voltada para sistemas de controle e para visitas a fabricantes. Vocês precisam saber como nascem e como são feitas as luminárias, por que são feitas, e por isso eu estou convidando alguns fabricantes, não só os que têm muito avanço na questão da luminotécnica ou do design, mas também aqueles que têm mostrado uma disposição verdadeira para crescerem
na direção do ideal que nós esperamos, nós usuários esperamos, né? Então, vou fazer o possível para que essas pessoas, né, estejam realmente preparadas para mostrar toda a sua filosofia de trabalho, sua filosofia de marketing, de como eles definem as linhas, como eles trabalham a questão dos refletores da luminotécnica, como eles apresentam dados teóricos e técnicos para que as pessoas possam compreender o que é a qualidade do seu produto e como eles se relacionam, uma coisa muito importante, como eles se relacionam com os profissionais do mercado. Eles são parceiros no sentido teórico, a palavra parceiro para mim nunca está vinculada a questões comerciais, né? Por favor. Parceiro é aquele fulano que a gente chama, ele responde, ele vem com a amostra da luminária e com os dados verdadeiros da fotometria. Aí você pode ver, né? Aí eu ligo geralmente a luminária a tomadinha para ver se a fotometria corresponde àquilo que foi dito na fotometria. É muito fácil ver isso, já falei isso para vocês, acho que na outra live. Se vocês pegarem a luminária e ligarem na tomada, portanto ela tem que vir completa, né? Com driver, com tudo, e colocarem na parede, vocês vão ver o facho luminoso, né? Se vocês tiverem assim um papelão branco e puserem a luminária bem no eixo aqui, vocês vão ver a fotometria. Aí vocês vão ver se a fotometria é confiável ou não. O que vocês não vão poder medir nessa avaliação assim grosseira, imediata, é se a intensidade luminosa é verdadeira ou não é verdadeira. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tratando os representantes, os vendedores, dessa forma, vocês vão incentivá-los a levar para os seus chefes a necessidade de se desempenharem bem, né? Acabar aquela história de dizer que o LED é a maravilha que faz tudo para todos, né? Que cura todos os males, e as pessoas entrarem nessa onda de usar fitinha na fachada, então daqui a pouco todas as fachadas banguelas, né? Com um monte de coisas se apagando, e de repente quando entra o substituto, a cor da LED já não é a mesma, né? Isso se chama consistência de cor. Eu estou devendo uma explicação para alguém que me pediu consistência de cor, lembrei disso agora. Próxima live eu vou falar sobre isso. Então, na arte nós temos aulas práticas, serão os projetos, né? Projetos aplicados a tanto edificações quanto a áreas externas. Nós vamos fazer jardins residenciais, lojas, residências e ambientes corporativos. Se houver interesse, a gente faz um módulo para espaços urbanos, desenho urbano, que é uma área que eu adoro, eu pessoalmente adoro. Fiz alguns trabalhos muito legais com o Índio da Costa, então gostaria de ter algum grupo. Se tiver 8 ou 10 pessoas, eu encaro essa parada, porque é muito interessante trabalhar o desenho urbano, né? Então, com gente muito boa, assim, vale muito a pena. E aí nós temos a parte de arte, na parte teórica, que vai ter um módulo que eu vou dar, que se chama Iluminação Essencial, onde eu trato de todas essas premissas, muitas das quais eu abordei aqui, que é um percurso mesmo, um caminho completo, desde o início até a preparação, o conhecimento completo, para então ir para a mesa de trabalho projetual, né? Vai ter todas as premissas, a Gestalt, vai ter neurociência, vai ter todos esses quesitos novos, vamos ter, porque a nossa relação com o passado, que era fogo, tocheiros e velas, né? Que definiu a nossa relação com a luz quente, chamada luz quente, né? Vamos ter o sistema de iluminação baseado na luz, na visão e no ambiente. A luz e a visão são científicas, né? Então, elas são da parte teórica, da parte da ciência, mas vão ser dadas como parte do sistema, para vocês entenderem bem a relação entre a luz, a fonte e a visão, passando por quem? Pelo ambiente. Quem traz a luz para o nosso córtex visual, para a nossa compreensão visual, é o ambiente, né? E o ambiente é talvez o trecho que a gente gasta mais tempo, definindo a maneira pela qual nós devemos compreender, traduzir e conceber os ambientes para atingir a expectativa dos usuários. É um trecho mais longo, mas a gente vai fazer muitos exercícios de maneira que vocês possam trazer as respostas,
a gente discuta em aulas, vai ser bem divertido, e depois vocês apliquem isso que nós discutimos nas aulas práticas, para quem fizer as aulas práticas, né? Aí nós vamos ter aula de história também, de história da arquitetura e da arte, porque isso faz muita falta na formação, na tradução, no respeito, no conhecimento do estilo arquitetônico. Vamos ter um pouquinho de aula só sobre o princípio do Lighting Design no mundo, os principais precursores, né, nos Estados Unidos, e o nosso grande precursor, que é um dos primeiros no mundo, né, que foi Livre Leve. Vamos ter essa pequena historinha. Eu pretendo comparar o trabalho desses pioneiros e dizer como até hoje nós praticamos os princípios que os pioneiros trouxeram, né? Vamos ter uma aulazinha com o Carlos Fortes, que é uma pessoa muito competente nisso, para padrões de desenho, de interpretação, de apresentação. Vamos fazer um complemento dos aplicativos, mas agora para imagens, porque eu gosto de fazer as coisas uma na sequência da outra. Se eu der aplicativos, cálculo e imagens, eu vou falar cálculo depois de luminotécnica. Depois da minha iluminação essencial, nós vamos fazer luminotécnica. Então, depois disso, vem cálculo, aplicativo de cálculo. Mas quando eu der padrões de desenho, aplicativos, vai ser de imagens, porque aí tudo está ligado, né? E mais conceito, metodologia de projeto, concepção, criatividade, etc. E quando nós vamos para a ciência, nós vamos fazer... Você pode evoluir, André, eu não sei se esse é o último, né? Eu faço a minha... Ainda tem mais um pedacinho. Na ciência, nós temos as teóricas, que a gente vai começar com LEDs, logo depois da minha da iluminação essencial, nós vamos fazer luminotécnica, que eu chamo assim, luminotécnica descomplicada 1 e luminotécnica descomplicada 2. O Daniel vai traduzir isso e na forma de grandezas e de cálculos sucintos, entendendo por que calculamos, mais do que qualquer outra coisa, né? E depois vem aplicativos de cálculo, como usar os aplicativos, como aplicar as variáveis de cálculo, que o segredo do cálculo verdadeiro são as variáveis de cálculo, né? E depois nós vamos falar uma outra parte científica que eu adoro, que são os efeitos não visíveis da luz e das radiações. Vou ser ajudada pela Cristina Maluf, que fez um curso com a Mariana Figueiró, em Troy, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e no Lighting Research Center, né? É o foco principal do desenvolvimento da iluminação hoje no mundo, junto com o Lichtlabor, né, na Áustria. E provavelmente vamos ter a ajuda da Nídia Borelli também, né? Para o quê? Para o Zé Luiz, todas essas pessoas que conhecem iluminação específica para idosos, autistas, etc., que se relacionam com esses efeitos específicos, né? Depois vamos falar de sustentabilidade e de certificação, também com um professor querido, que é o Fernando Westphal. Fernando Westphal trabalhou aqui em São Paulo, na CTE originalmente, ele é um aluno do professor Lambert, que dispensa comentários, né? E ele é uma criatura adorável do ponto de vista humano, mas ele é um craque como professor. Ele tem uma didática maravilhosa, ele é um sujeito simples, claro, fácil, fala como eu gosto, as coisas como elas são, muito simplesmente, e isso é um item muito importante na vida de vocês hoje, porque a sustentabilidade é uma ordem do dia, todas as certificações trabalham em cima disso. Eu acho até que existem hoje idiosincrasias, sabe, de iluminação biofílica, human-centric lighting, a teoria das células ganglionárias e certas restrições propostas pelas certificações. Mas tudo isso é uma questão de análise assim, competente, séria, de bom senso e de aplicações seguras daquilo que a ciência tem trazido e que os nossos conceitos de projeto também trazem, né? Então, nós teremos assim um corpo de professores nos quais eu confio muito. Eu convidei o Vicente Scopacasa, que é um craque na área de LEDs e que é uma pessoa muito interessante do ponto de vista do humor, do divertimento, uma pessoa leve, agradável. Isso é quase que uma obrigação das pessoas que vão dar aula para nós. Eu detesto gente de cara feia, emburrada e séria em excesso, né? Eu acho que todas as pessoas que são sérias de verdade, elas podem brincar quanto quiserem, né? Só não pode brincar aquela pessoa que vive da brincadeira e não tem o outro lado, né? Mas trabalhar de forma séria
e divertida é tudo que a gente quer. Eu quero realmente que os professores tenham essa alegria de estar com os alunos e os alunos tenham a alegria de estar com os professores, né? Porque aprender é uma coisa muito divertida, além de ser ótima, né? É muito divertida. É tudo, a curiosidade humana é uma coisa maravilhosa, né? Aqui estamos, Mônica. Eu, por incrível que pareça, ainda não falei diretamente com ela, mas a Mônica vai certamente estar presente conosco nas aulas práticas, lojas, residências, ambientes corporativos. A Mônica é uma pessoa que tem muito bom approach, vamos dizer, abordagem, né? Uma abordagem muito criativa, né? Das suas propostas de trabalho. Então, nas aulas práticas, Carlos, Gil, Júnia, Mônica, Cristina, muita gente boa vai estar junto a nós para nos auxiliar na produtividade dos projetos e da melhor, vamos dizer, compreensão da aplicação da teoria nos projetos, né? Fernando Prado dispensa, estou vendo aí a figura do Fernando, dispensa comentários, né? E, enfim, então, que mais que eu poderia falar? Quais são os cursos? Nós fizemos algumas opções eu brinquei que parece combo de fast food, né? Assim, você pode juntar esse curso com aquele e você paga tanto, né? E aí você leva para casa um brinquedinho, não sei o quê, McLanche feliz, né? Então, mas eu realmente fiz um curso completo, um curso que pode abranger tudo, tanto as teóricas quanto as práticas, que seria para arquitetos que querem fazer o trabalho, que querem se transformar em lighting designers e que querem realmente trabalhar na área de projetos. Uma coisa um pouco mais simplificada, mais específica para paisagistas, que são colegas arquitetos, mas que não precisarão de tantas informações teóricas, porque eles vão trabalhar para os seus próprios projetos, né? Então, isso eles provavelmente não só trabalharão em coisas simples deles, mas poderão dialogar de maneira muito mais competente com os lighting designers que vierem a fazer trabalhos para eles, né? Porque ninguém precisa de um lighting designer para fazer coisas pequenas, mas sempre é bom ter o lighting designer para coisas mais complexas, né? É muito difícil dispensar um conhecimento específico, né? Então, nós fizemos isso para paisagistas, para engenheiros de obras, gerenciadores, que aí sim tem um conhecimento bem voltado para aquilo que é seu conhecimento do dia a dia. Fizemos um módulo para estudantes de arquitetura e professores de faculdade, que obviamente tem custos muito melhores, e eu fiz também um módulo, já que às vezes eu dou aula em cursos de pós-graduação, fiz um módulo específico para alunos de pós-graduação que tenham já concluído ou que estejam em conclusão, porque como na pós-graduação, como nós vamos oferecer cursos de projetos, é muito provável que um ou outro queira complementar o seu já adquirido conhecimento com a prática projetual, digamos, né? da prática de projetos efetivos. Então, acho que isso como se diz, um pouco desejável, no sentido de que muitas pessoas já têm um conhecimento adquirido teórico e falta-lhes um pouquinho mais de prática do que assistir o projeto dos outros e tal. Então, eles terão realmente uma condição muito especial, porque já investiram muito na sua formação e, portanto, eles teriam benefício muito grande, né? Mas, além disso, também fizemos um curso assim, bem mais simples para as pessoas que trabalham na área da decoração especificamente, que não têm nenhuma formação técnica, teórica, e que também não precisam de uma soma tão grande de conhecimentos, porque vão trabalhar numa área bem simplificada, né? O nosso propósito é fazer o possível para que as pessoas possam resolver isso de maneira a praticar melhor a questão da iluminação, né? Eu vou me sentir muito feliz, porque eu imagino que as pessoas vão projetar melhor e que os edifícios serão mais bonitos, e da rua a gente vai ver os lobbies dos edifícios melhores, e com isso as ruas também vão ficar bonitas, as praças também, eu tenho essa fantasia.
e tem um programa que eu vou fazer em algumas comunidades que também é para isso, né? Então, vejam, essas são opções e todos os cursos nós oferecemos na versão presencial, na versão online e nos vídeos, né? Os vídeos sempre serão oferecidos para aqueles que fizerem os cursos, né? Tanto presenciais como online. Mas depois da pandemia eu cheguei à conclusão que todo mundo concorda comigo hoje em dia de que eu faço isso com as minhas colaboradoras há muito tempo. Trabalhar à distância é muito bom, é muito fácil, porque hoje em dia a gente tem os recursos de comunicação incríveis, né? Eu fiz 2 trabalhos muito grandes nesses dias últimos aí, com uma moça que mora na Zona Leste. Ela não veio um dia ao escritório. No entanto, ela manda imprimir, as pessoas trazem o desenho, eu corrijo, já mando para ela corrigido. É muito bom, é muito confortável. Então, as aulas também têm sido boas em termos de online, né? Então, nós vamos fazer aulas online individuais para as pessoas que quiserem ter a sua vida, e vou chegar lá na hora, né? As aulas serão dadas quintas-feiras e a cada 15, todas as quintas-feiras do mês, e a cada 15 dias, um sábado inteiro, né? E, portanto, eu não sei, eu acho que o que eu ia falar das horas de aula, André? Das horas de aula, agora eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Calendário, exatamente. Então, nós vamos fazer aulas em outubro, todas as quintas-feiras e 2 sábados. Nós vamos fazer aulas em março, primeiro 3 ou 4 de março, também todas as quintas-feiras e 2 ou 3 sábados. E isso tudo vai liquidar a parte teórica, tanto científica quanto artística. Depois, a partir de abril, nós faremos aulas práticas. Nas aulas práticas, eu estava falando de formatação, né? Nas aulas práticas, nós teremos presenciais, nós teremos alunos na forma presencial. Nas aulas teóricas, que serão em março e novembro agora, nós só faremos a alternativa online, online individual e online em grupos. As pessoas que quiserem trabalhar em grupo ou se registrar em grupo terão benefício de uma redução sensível de valor. E até eu tenho algumas possibilidades de lojistas que vão querer convidar as pessoas para assistir às aulas em conjunto, lá na sua sede, na sua loja. Então, nós estamos conversando essa possibilidade. Mas isso tudo é para favorecer o maior número de jovens, principalmente aqueles que vivem muito distantes daqui, né? Eu sempre sonhei em ter um braço para poder viajar mais e estar com as pessoas que moram distante de São Paulo, né? A vida deles não é fácil, porque vir para cá, estar aqui, pagar os eventos é muito caro, né? Então a gente, na formatação online, conseguiu resolver isso, né? A senhora falou outubro, na verdade, novembro, tá? Desculpem, é novembro desse ano, não é outubro, é novembro deste ano. Outubro é mês que vem. É novembro desse ano, perdão. É novembro deste ano e é março do ano que vem, aulas teóricas que encerram a parte teórica, e depois as pessoas farão um módulo de projetos, ou 2, o que quiserem, né? Conforme lhes for interessante, né? E também poderão fazer os módulos à distância, porque eu vou trabalhar uma parte com as pessoas, nós vamos gravar e transmitir online o trabalho de discussão das aulas dos alunos presenciais, mas depois nós vamos fazer uma sessão com as pessoas online que quiserem submeter o seu próprio trabalho à nossa avaliação. Nossa avaliação no sentido não de avaliação, mas de acompanhamento, né? Eles vão trazer as suas soluções, e como eu digo, muito fácil hoje em dia nos sistemas de comunicação que nós temos, nós vamos ver a solução que eles têm e vamos recomendar para eles as alternativas ou não, né? E eles vão poder desenvolver o trabalho junto conosco. Poderão fazer isso em grupo, inclusive, quando estiverem numa loja, por exemplo, tá? Eu acho que nós temos que... Chama a atenção que a partir da semana que vem a brochura vai começar a ser distribuída, mas as pessoas têm que se cadastrar verdade. No site, tá? Agora vem aquelas recomendações que para mim estão aqui longe, passa longe, né? Sabe a cerca da estrada? Estou sempre olhando a faixa da estrada, mas não estou olhando a cerca. Quem quiser receber a brochura precisa se cadastrar.
Então precisa procurar qual e-mail? É o link da bio. O link da bio. Bio. É. Vocês devem saber. Vai no link da bio. Eu não faço a menor ideia que seja isso, mas acredito plenamente, né? Então, aí vocês vão conseguir os calendários e tudo mais bem claramente, tá bem? Nós vamos fazer um intervalo para poder voltar num outro tempo. Vocês podem perguntar o que desejarem, tá bem? Até já.